vão para o inferno. Estou brincando. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Ou ligue a sua Bíblia. Agora dá para ligar a Bíblia também, né? Êxodo capítulo 33, versículo 18. Glória a Deus. Eu sempre me preocupo em retiros como esse, em que a parte espiritual ela sempre fica marcada na sua vida do que a parte de lazer. Porque a gente se diverte em outros lugares, né? Mas experiências espirituais, às vezes, não é em todo lugar que a gente consegue ter com o Senhor, né? Todos acharam? Êxodo capítulo 33, versículo 18 diz assim: Então ele disse, quem? Moisés disse: Rogo-te para que mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Eu gosto muito dessa passagem. Eu acho extraordinário. Alguém conseguiu ver a Deus pelas costas. É algo assim surpreendente. E hoje eu gostaria de falar sobre em colecionar experiências com Deus. Nós precisamos ter um repertório de experiências com Deus. Às vezes nós ouvimos muitas pessoas que tiveram experiências assim sobrenaturais com o Senhor. E chega até a dar um pinguinho de inveja, não dá não? Pô, Moisés viu Deus pelas costas. Você vai ser muito hipócrita se você não quiser ser ele nessa hora. Quem me dera ver o Senhor pelas costas. Existem 3 aspectos de uma experiência com Deus. Eu anotei ali no celular, mas acho que eu lembro. A primeira dela, quando você tem experiências com Deus, sempre causa algo. Ele sempre vai causar algo na sua vida. A primeira delas é uma mudança. A experiência com Deus, ela causa uma mudança em nós. Paulo, quando teve uma experiência de encontrar Jesus no caminho para Emaús, ele mudou a vida dele radicalmente. Quando nós temos essa experiência de encontrar com o Senhor, isso gerou uma mudança na vida de Paulo. Um outro aspecto que causa uma experiência com Deus é o testemunho. Quando você tem uma experiência com Deus, você tem algo para contar para alguém, para poder edificar a fé de alguém. Assim como Moisés compartilhou no livro de Êxodo, compartilhando essa experiência que teve para poder nos edificar em fé, assim também isso precisa causar na nossa vida essas experiências com Deus.
E a terceira que gera, acho que esqueci essa terceira. Amém. Uma experiência com Deus sempre vai gerar uma consequência. Você vai ter sempre uma consequência de uma experiência profunda com Deus. Sempre. Sempre. Nesse caso, quando Moisés viu a face do Senhor, viu o Senhor pelas costas, quando ele desceu do Monte Sinai e foi para ter com o povo, o que aconteceu com o rosto de Moisés? O rosto dele resplandecia uma intensa luz, a ponto de que o povo não conseguia olhar para ele. Teve que pôr um véu. Já pensou? Eu começar a andar aqui assim, assim agora? Já pensou? Sempre gera uma consequência, uma experiência com o Senhor. O problema é que nós vivemos de experiências dos outros. E nós precisamos passar a ter as nossas próprias experiências. Nós vivemos de experiências, de relatos da Bíblia. Às vezes a gente vai conversar com alguém, muitas das vezes não tem o que falar, por quê? Mas não teve uma experiência. Uau! Mas talvez porque nunca buscou esse tipo de intensidade de experiência. Moisés, o que Moisés fez? Moisés, ele subia no monte, ele ouvia a voz do Senhor. Ele ouvia a voz do Senhor. Não era algo assim, eu acho que eu estou sentindo Deus falar comigo. Não, não era isso. Era ouvir a voz do Senhor. Caramba, se eu ouço a voz do Senhor, assim, eu estou sozinho, de repente num lugar como aquele que a gente foi lá no monte orar, já pensou, você está sozinho lá? Oi, filho. Eu acho que ou morro, ou corro, não sei. No escuro? Oi, filho. Eis-me aqui. Nossa. E às vezes a gente fala assim, às vezes a gente quer ter experiências com Deus, mas muitas das vezes nós não estamos preparados para ter experiências com Deus. Moisés aqui não estava preparado. Olha só o que ele pediu. Quero ver a tua face, mas ele não estava preparado para ver a face dele. Deus falou, não, Moisés, não sabe o que está pedindo. Se você me ver, você morre. Muitas das vezes nós pedimos as coisas, mas não sabemos o que vamos pedir. Eu vou contar uma experiência. Ela é engraçada. Eu estava na sala de casa, na madrugada, eu orando a Deus ali, caminhando de um lado para o outro, tudo escuro. O Senhor, eu preciso ver a tua glória, Senhor. Manifesta a tua glória em mim, Senhor. Eu preciso ter essa experiência. E com o olho fechado, andando para lá e para cá. Aí eu afastei assim, aí o bico do aparador assim, encostou nas minhas costas. Dormência na hora, do lado esquerdo. E eu não quero ver não. E tremi, em medo. Falei, nossa. E eu imagino Deus rindo. Nem fui lá. E ele já se borrou todo. A gente não sabe o que pede muitas das vezes para Deus. Olha que coisa absurda. Eu parei até de orar na hora. Bom, Deus, então... Eu fiquei tão traumático que eu falei assim, Deus te abençoe. E fui pro quarto meio frustrado, sabe? Pô, eu cheio de autoridade, né? Valente, quero te ver, aparece para mim, manda um anjo.
O bico do aparador encostou, eu já borrei na hora. Falei, vou dormir, vou ver nada. Falei, que isso? A gente pede as coisas e muitas das vezes a gente não sabe nem o que pede. E sabe o que isso acontece? Isso é falta de relacionamento. É falta de intimidade. É falta de conhecer a Deus. De buscar conhecer a Ele. E é muito bom quando você tem experiências com o Senhor e você conta, você testemunha essas experiências. Olha, isso aconteceu comigo. Isso foi comigo que aconteceu. Você conta com autoridade e ousadia. Agora, quando você conta experiências dos outros, não é a mesma coisa, é? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tem uma experiência que eu estava lendo na Bíblia. Filipe, apareceu um anjo para ele e falou assim: olha, tem um rapaz lá, um lugar lá, não lembro onde é. Ele está dentro de um carro e ele está lendo o livro de Isaías. Ele não está entendendo. Vai lá, Filipe. Aí Filipe foi lá. Filipe foi lá. Eu fico imaginando assim, já pensou? Filipe ouve uma voz dizendo que tem um homem dentro de um carro, uma carruagem, sei lá, não é um carro, movido a boi, mas era um carro. E ele vai lá e vê que tem um homem mesmo lá. Ele chega mais perto e vê que tem um homem lendo. Ó, tem mesmo um homem aqui mesmo, lendo Isaías mesmo, hein? Aí ele chegou e falou: você acho que devia estar correndo. Está entendendo o que você está falando aí? Está lendo aí? Está entendendo? Está entendendo? Ele falou: não estou não. Quer que eu te explique? Quer que eu te explique? E ele estava lendo bem a parte messiânica, quando Jesus viria. Aí ele explicou, pregou. Falou assim: olha, o que me impede de ser batizado? O eunuco falou. Ele falou: você crê no Senhor Jesus? Creio. Então nada, tem um rio ali, vamos lá, vamos lá. Foi lá, afogou ele. Quando ele voltou, cadê Filipe? Sumiu. Foi transladado para outro lugar. Afogou o homem em Américo, foi para São Carlos. Vamos imaginar assim. Eu fico pensando, caramba, que experiência. Será que é possível ter esse tipo de experiência nos dias de hoje? Não precisou de carro para estar em outro lugar. Eu fico imaginando ele. Ué, cadê o homem que eu... Nossa, matei o homem. Cadê o homem? Está em outro lugar. Nós precisamos almejar ter experiências com o Senhor. Sabe? É muito mais do que eu vejo hoje muitas pessoas se contentando e estando satisfeito em simplesmente vir à igreja, numa quarta, de repente numa sexta, no domingo, né? Ou só no domingo. Vamos lá, tem um culto lá, cantar um louvor, orar, vamos embora para casa e tá, missão cumprida. E fica esperando o próximo culto. Eu fico pensando num evangelho tão poderoso e tão intenso que nós cremos. Eu acredito que todos creem. Amém? Todos creem? Eu fico pensando, como é que nós poderíamos viver assim? De alguém chegar e perguntar, falei, e aí, como é que você foi? Como é que foi a semana? Normal. Fui na igreja, trabalhei, normal. Às vezes é dada oportunidade para testemunho lá na igreja lá. Alguém tem um testemunho para dar? Aí fica assim, ó. O grilo
assim. Ainda bem que você fica direto, você é mais irritante ainda, né? Porque eu Cris, né? E não tem nada para falar. Aí a gente estava no monte lá, né? Primeiro foi o Silvio, aí depois foi o resto todo. Aí o Silvio vem e volta, o negócio acontece um negócio muito diferente lá. Desperta uma curiosidade, ele teve uma experiência, e eu, como não quero ficar atrás, né? Vou lá ter a minha. Tive a minha experiência. Uns negócios. Acontecem uns negócios lá. Quando você está orando, aí você começa a andar assim, ao redor da mata, assim. Aí os gravetinhos assim, seco, graveto seco, gravetinho seco, sabe? Gravetinho seco. Folha seca. Começa a ficar aceso. Sabe aquelas pulseirinhas assim que você bate assim e começa a brilhar assim? Eu vi um negócio daquele lá assim. O negócio começa a ficar aceso. Você foi a primeira vez que o Silvio contou pra mim assim, né? Eu meio tomé, não falei nada pra ele não, agora quer saber. Vou falando, fica aceso, cara, você acredita? Ele assim, ó. Fica aceso, cara. E eu. Legal, né? É tipo assim. Aceso, assim. Aceso, assim. Então, aí eu falei assim, eu vou lá ver, vou ter que ir lá ver, né? Vou lá. E não é que eu tenho que ficar aceso mesmo? E o negócio fica aceso mesmo? Agora eu vi. Veio um magrelo lá pra mim, lá falei, família, aqui, ó. E eu catava o gravetinho lá, pequenininho, tá aqui quebrando. Nossa, fica aceso mesmo, cara. E seco. Tamanha glória do Senhor manifestava naquele lugar. O interessante é que a gente chegava lá, não via nada. Tem um irmão lá que eu conhecia, assim, de conversar, mas que se eu ver na rua assim, eu não sei quem é, porque tudo escuro, como é que você vai conhecer o irmão? O baiano mesmo, né? Baiano, né? Se eu passar na rua com ele, passo reto. Não via nada, mas o gravetinho acendeu. O gravetinho acendeu. E sabe o que isso mudou para mim? Eu tenho algo para poder te contar, uma experiência que eu tive com o Senhor, e assim como despertou uma curiosidade no meu coração quando o Silvio me contou, essa curiosidade vai despertar em ti também. Sabe como eu me converti? Pela curiosidade de ver, né? Eu sempre fui muito encanado com esse negócio do sobrenatural, essas coisas assim, fantasma, espírito. Eu sempre fui muito encanado com esses negócios, né? Sempre medroso, né? Mas assim, uma curiosidade para saber o que é, não sei o quê. E eu fui para a igreja desse jeito. E entrando na igreja e vendo um povo lá falando uns negócios esquisitos lá. Nossa, uma área daqui ontem. Só que aí, o que acontece? Eu vendo a manifestação da glória do Senhor, isso me impulsionou. Eu falei, caramba, eu quero fazer igual, mano. Pô, eu quero isso aí, é isso aí. É isso aí, mano. Eu quero andar nesse poder aí, ó. O cara olha, sai, assopra e cai. Eu quero andar nesse meio aí, ó. Quero estar nesse rolo aí. Só que eu também queria fazer isso, só que eu não queria deixar de fazer as coisas que eu fazia. Só que o pastor Cláudio, quantos conheceu o pastor Cláudio aqui? Foi o primeiro. Ah, você não vai, gente. Converteu junto com nós. O pastor Cláudio foi o meu primeiro pastor. E ele foi muito sábio
para com a minha vida, sabe? Porque hoje em dia está faltando muita sabedoria na igreja hoje, porque de repente um jovem assim como o César, né? Como o João, começa na igreja, aí de repente você pega e tá com um jugo em cima dele e fala assim, então você está vindo agora? Então agora você não pode fazer isso, 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 não faz isso, não faz. Mas não, nem isso. Mas é só, não vai lá não. E cresce aprendendo o que não pode fazer. Sendo que você tem que ensinar o que ele pode passar a fazer. E o pastor Cláudio falou assim, olha, eu tenho certeza que se você entrar no seu quarto e começar a orar, você vai ver até anjo. E eu, caramba, é? Estou falando de você? Então eu vou. E indo para Melusa. Eu ia, na sexta-feira, eu ia no culto, saía do culto, ia para o Meluzão. Pro Melusa. Só que eu falei, mas aí, eu vou vir para a igreja, eu vou ter que deixar de ir agora. Aí o pastor, muito sábio. Não, mas quem falou para você que é para você parar de ir? Eu pelo menos, eu não falei nada que é para você deixar de ir. Eu falei para você não ir? Ele falou, não. Aí eu, é mesmo, né? Você não falou nada não, né? É mesmo, você não falou, não, então beleza, eu venho no escuto então. Eu falei, então tá bom. Só que eu acho que eu devia virar as costas para o pastor devia falar assim, né? Bicho piso também, né? Ele acha que ele vai continuar aí. E eu não vou nem proibir. E eu ia e vinha pro culto. Saía do culto, pá. No outro dia, entrava, ia no culto, e pro culto já ia arrumadinho já. Adorar Deus e vou depois, pá. Vou ir pra cantar. Só que aí, passou um tempo, e agora? Eu ia pro culto,